Rapaziada, como é que isso vai? Daqui João Correia, biólogo marinho, aqui a bombar nas palestras motivacionais. E hoje temos a Marta Oliveira, que trabalha no setor imobiliário. E deixem-me lá puxar aqui a grande Marta. Cá está. Tadã, cá está ela. E cá vai a Marta. Vamos a isso. Alô, alô. Olá, Como é consegues ouvir? que é? Tudo bem? Sim, Perfeitamente. Está tudo a andar? tá. Tudo só por mais baixo que estava no máximo. Boa, 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 boa. Espetacular. Muito bem. Olha, muito obrigado por aceitares este convite fofinho para estarmos aqui Obrigada. conversando. Não, obrigado eu, obrigado eu. Muito bem. Então, olha, para a pergunta que eu começo sempre a fazer a toda a gente quando começamos estes lives, conta-nos aí a tua história. Quem é a Marta Vargas, o que é que fazes e depois voltamos para Ok. trás no percurso até aqui, mas conta-nos aí quem é a Marta. Então, a Marta Vargas e estou no mercado imobiliário e vai fazer 8 anos este setembro. Boa, boa, boa. Sim. Valente. E agora vamos para trás, não é, João? Isso. Conta-me tudo. Como é que aqui chegámos? Então, o mercado imobiliário não foi uma opção que tivesse surgido do género um dia levantas-te e pensas Yeah. vou ser consultor imobiliário. Eu penso que muito pouca gente passa por essa experiência dessa Sim. forma. No meu caso, eu estava no ramo automóvel, Ok. numa grande empresa de renta-car, trabalhava Isso. cá em Portugal, mas reportava ao Reino Unido, por isso eu estava Boa. dentro da Europcar no Reino Unido. Uhum. E devido à falta de informatização do trabalho que eu fazia, eu fiquei com uma doença profissional incapacitante nas mãos, porque Caraças. lidava com muito papel, muitas faturas e muito Yeah. digitar no computador. Eu estava no pagamento a fornecedores, eu comprava Ok. carros e faturava carros todos os Valente. dias. E, e de repente vi-me em casa com uma tendinite em cada mão, Caraças. com os ferrinhos assim daqui a aqui, não sei se consegues Ih, ver, e caraças. disseram-me que era devido ao que eu fazia, por movimento Pois. excessivo repetitivo e Yeah. que não garantiam que eu pudesse voltar a fazer trabalho administrativo na vida. Caraças. Em 5 meses de fisioterapia dá para pensar muita coisa, não é? E Claro. eu percebi que eu tinha que reinventar a minha profissão, eu tinha que ganhar dinheiro e tinha Isso. que ganhar dinheiro de uma forma que não me obrigasse a estar algemada a uma secretária em frente a um computador mais de 8 Isso. horas por dia, não é? Muito Então, bem. como eu já tinha o desejo de ser comercial, porque na empresa anterior do ramo automóvel, onde eu tinha estado, por 3 vezes que me candidatei a ser comercial pura, Isso. eu estava a trabalhar na área comercial, mas não estava à frente Yeah. do cliente. Yeah. E das 3 vezes fiquei em segundo lugar. Caraças. Andava ali aquele bichinho de se calhar tu consegues, só precisas é de uma oportunidade. Então, quando me vi Uhum. com esta doença profissional incapacitante, Uhum. resolvi que era desta e que ia para a rua Valente. vender. Pronto. Isso. Agora, daí ao vender casas, houve um raciocínio por trás. Como te Isso. disse, eu tinha Muito bem. muitas horas nas mãos, era só o que eu tinha, porque eu não podia fazer nada, Yeah. tinha que estar imobilizada. E então comecei a pensar que eu queria uma profissão que me permitisse horário livre para poder Isso. continuar tratamentos. Uma profissão que não tivesse sempre ao computador, que não fosse muito administrativa Muito bem. e estar numa profissão que tivesses lá fora com os clientes, na rua, Yeah. a circular, permitia Uhum. esse tipo de desanuviar do escritório. E por outro, uma profissão que pagasse bem, porque Claro. quando tu és comercial tens muita pressão, por isso quando compensa tem que compensar largamente. Claro. E depois, uma coisa que eu pudesse vender que não tivesse crises. Porque Isso. eu estive no mercado dos automóveis quando houve a crise do subprime, Yeah. tive 2008. um corte de ordenado em 30%, tive que ir Caraças. trabalhar para um segundo trabalho para ir buscar o resto do rendimento que tinha Yeah. e
E eu queria estar numa área que, mesmo que esteja em crise, o produto em si é sempre necessário. Certo, E a certo, 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 certo. necessidade de habitação está na base da pirâmide de Maslow, é a Claro, necessidade de claro. abrigo, a necessidade de casa. Isso. Então, mesmo que o mercado esteja em crise, há de haver sempre que precisa de trocar de maior para mais pequeno, Claro. ou que precisa de mais pequeno para maior. Enfim, os eventos de vida que nós sabemos que está ligado Claro. à minha profissão e que, se quiseres, te explico melhor a seguir. Mas, Vamos embora. foi assim Mas que continua. ao Sim. imobiliário. Houve? Não foi por uma questão de dream career. Sim, Depois sim, de lá sim, sim. estar, percebi que havia uma carreira, que havia um percurso que podia ser feito e graças ao meu esforço de trabalho árduo e também um perlim-pim-pim de sorte, consegui ter muito sucesso. Valeu. Também entrei numa altura muito boa do mercado, entrei em 2015, quando o Boa, mercado dos boa, boa. proprietários estava a levantar. Isso. E cá estou, passados Valente. quase 8 Houve? anos. Isso é o caso clássico de a vida deu-te limões e tu fizeste uma belíssima limonada. E que é maravilhoso, exatamente. É dar a volta, é reinventar-te. Tal e qual. Eu sei de conversas que já tivemos muitas vezes que eu aprecio muito essa tua tenacidade, porque já há muitos anos antes, a dada altura, querias mais da tua carreira e tal, e meteste numa pós-graduação que era à noite e que era lixada, e tinhas um trabalho difícil durante o dia, e à noite malhavas forte e feio nas aulas, e ainda havia os trabalhos com os colegas. Conta aí como é que isso surgiu, porquê? Porque aquilo foi um esforço adicional tremendo, tremendo. Então, andamos para trás. Sim. Isto a malta vai andando para trás, para a frente, é conforme. Não se baralha, não se perde. Sem medo, sem medo. Então, a empresa que eu te estava a contar onde tive a doença profissional era a Europcar. Antes disso estive 7 anos na LeasePlan. Isso. E antes disso tinha estado em Espanha, numa empresa de recâmbios, ou seja, peças automóvel. E eu fui para a Espanha a convite de um amigo meu, porque eu falo muitas línguas e então eles precisavam de alguém que pudesse fazer a ponte no import-export com clientes internacionais. A nível de turbos, eu não vendia peças automóveis pequeninas. O que eu fazia na altura era estar quase que uma secretária de administração da pessoa que trata do import-export, em que o core são os turbos de topos de gama, porque é o que compensa vender e importar internacionalmente. Esse trabalho teve a duração de 1 ano e poucos meses. Eu vim para Portugal na altura por uma questão pessoal e quando cheguei a Portugal eu não arranjava trabalho de maneira nenhuma. Ou porque tinha currículo a mais para o vencimento que me iam pagar e diziam-me na cara: você está qualificada a mais para aquilo que nós estamos a oferecer. Ou alguém conhecido já tinha ficado com o lugar, mandava currículos, não me respondiam, a experiência profissional não me estava a abrir portas. E não, mas nunca te rendeste. Não. Mas continua, desculpa. Eu na altura, eu já tinha vendido roupa numa loja de roupa quando estava a estudar, por isso eu tinha experiência no retalho e no atendimento ao cliente, e eu cortei o meu currículo todo para dizer que tinha só o 12º, enviei para a Lanidor e contrataram-me para ir abrir uma loja na Rua Augusta, que era um projeto em que estavam a inserir uma marca de cerimónia dentro do mass market, do pronto a vestir, e queriam pessoas que pudessem falar línguas, porque aquilo estava ao pé ali dos cruzeiros. Claro. Cortando o currículo e tendo só o 12º, arranjei trabalho rapidamente. Isso é do caraças. E depois fui-me inscrever na pós-graduação, que tu sabes, em marketing e gestão de empresas, porque o meu primeiro trabalho teve a ver com marketing e ficou cá sempre aquele bichinho do marketing. E pensei que se eu tenho que voltar a estudar para conseguir um trabalho melhor, que seja um assunto que me interesse. Claro. E então foi por isso que fui fazer a pós-graduação. Vendia roupa de dia, estudava à noite, ainda dava uns toquinhos noutros projetos, como tu sabes.
Exatamente. E foi nesse período que me chamaram para uma gestora, uma locadora do ramo automóvel, para fazer uma baixa de parto. Isso. E o que me disseram foi que se gostassem do meu trabalho, que não me mandavam embora. E eu fiquei nessa empresa durante 7 anos. Opa, lindo. Exatamente. Mas O depois que só aconteceu mostra... outra coisa curiosa. Conta. A tenacidade leva-te e pôr-te lá fora também te leva e teres tomates para arriscar também te leva. Claro. Porque eu cortei um currículo todo e depois tive que dizer à minha gerente que eu era licenciada e que não tinha só o 12º, porque como é que tu vais dizer à tua gerente que tu precisas de sair meia hora mais cedo, 2 vezes por semana, porque vais fazer uma pós-graduação quando tu só tens o 12º ano, não é? Eu tive que contar a verdade nessa altura. E o que é engraçado é que na empresa onde eu estive, que conseguia o cargo, se calhar porque estava a tirar uma pós-graduação durante 7 anos, durante 7 anos nunca me promoveram, porque eu tornei-me muito boa no que fazia. Pois. Isso é um drama às vezes. Porque tu tornas-te especialista naquilo que fazes. Claro, e a empresa não quer que a pessoa saia daquela função. Sim. Eu dava apoio a contas muito pesadas que traziam muito rendimento à empresa e eu sentia-me confiante para poder ter um lugar júnior, não podia um lugar sénior, obviamente. O que eu pedia era uma oportunidade. E aquilo que me diziam era que eu não tinha experiência. Ai, que caraças! Pois isso é profundamente frustrante. E tu chegas a uma altura em que já numa de, não diria desespero, mas já de desabafo, eu cheguei a verbalizá-lo. Como é que eu vou arranjar experiência aqui dentro se vocês não me dão uma oportunidade? Claro. Por isso, para mim, o ter ido para o imobiliário e ter tido sucesso provou muita coisa a muita gente, porque inclusive as pessoas que estavam mais próximas de mim, e neste caso a minha mãe, não acreditava que eu fosse bem sucedida numa profissão sem ordenado, achava que eu tinha perdido a cabeça por completo. E quando tu tens sucesso, tu provas a muita gente à tua volta que tinhas razão, que andaste a bater no ceguinho durante 7 anos e que tinhas veia comercial. Agradece aos teus amigos que sempre te disseram tu tens jeito para isto, tu vais ser bem sucedida, mas acima de tudo tu provas a ti mesmo que tens aquilo que é necessário e que aquela intuição que tu tinhas estava certa, que não era grandiosidade da tua parte, simplesmente tu tinhas lá as ferramentas, era uma questão de te darem uma oportunidade. Claro. Pegando exatamente nesse ponto, como é que foi esse salto? Fala-nos aí para a malta que nos esteja a ouvir. Me imagino, estou a ver estão aqui muitos amigos a entrar do ramo imobiliário e não só, mas conta aí como é que foi gerir aquele medo, que imagino que tenha existido, naturalmente, de agora vou-me lançar numa atividade que não tem um ordenado fixo ali ao fim do mês, que está 100% indexada aos meus resultados. Conta aí como é que foi gerir essa ansiedade toda. Gerir essa ansiedade e diria eu também os primeiros passos. Como é que a pessoa começa? Só para quem está naquele medo de será que faço isto, será que não faço? Quais são os primeiros passos que a pessoa dá? Em cima desse medo todo, no meu caso, eu tinha despesas de saúde para pagar. Porque eu estourei o plafond do seguro de saúde que tinha. De tanto tratamento que fiz. Por isso, em cima de eu saí de uma situação de baixa e de subsídio de desemprego, porque na empresa onde eu estava não me renovaram o contrato, não porque eu estava doente, mas porque toda a leva de pessoas que estava a fazer aquilo que eu fazia foi dispensada, porque ao longo de 1 ano e meio criou-se uma equipa de pessoas que ganhavam menos, que já sabiam trabalhar. Então não era preciso espias intermédias e essas foram libertadas. E eu fui uma delas, ok? Então tu repara, eu estou a mudar o paradigma daquilo que é ser trabalhador por conta de outra, que era o que eu era. Trabalhasse muito, trabalhasse pouco, caía ao fim do mês certinho na conta, não é? E eu de repente mando um currículo, porque eu fiz uma candidatura espontânea, foi mesmo kamikaze.
nem fui por mão de amigo nenhum, ou colega, ou exemplo, eu não tinha lá ninguém, para uma área que eu não sabia nada e onde tu só ganhas quando és bem-sucedido. E no final, quase no final só quando a escritura está feita e tudo isso. Ou o contrato de promessa, compra e venda, tens momentos de faturação que estão já quase no pós-venda. Isso. E até lá, tu trabalhas de borla. Tu tens que ter algum dinheiro para investir, é a primeira. E tens também que ter uma perseverança de nunca te desmotivares. Porque na altura eu levei 4 meses até faturar. E a fazer essa pergunta, exatamente. Desde que entraste até a cair o primeiro dinheiro na conta, 4 meses. 4 meses. Poxa. E levei 3 meses a fazer as minhas primeiras angariações, que são casas em que tu representas o cliente proprietário. Claro. Ok? E quando fiz logo 2 de seguida. Boa. Ou seja, parecia que eu andava ali a maturar qualquer coisa. Sim. E de repente aquilo clicou e engrenou. De repente tu ultrapassas um limite que tu não sabias que tinhas, porque depois olhando para trás, aquilo que tu fazes nos primeiros meses é transpor um bloqueio que tu tens. Porque é muito difícil tu passares de uma situação em que tu tens uma entidade empregadora e basicamente aquilo que tu fazes numa empresa é trocar tempo por dinheiro. Exatamente. Tu és pago e já ia tocar nesse ponto, é isso mesmo. Boa. E tens uma quantidade de atividades que tu tens que fazer para o teu trabalho ser bem remunerado, para o teu chefe dizer na avaliação que tu és um excelente trabalhador, tu tens uma quantidade de atividades que tu todos os dias fazes e ao fim do mês pinga, ok? Tal e qual. Trocas tempo por dinheiro, porque tu és obrigado a estar lá das 9 até que o trabalho acabe, que era o que me diziam. Exatamente. Normalmente há a hora de entrada, mas não há hora de sair. Pois cada vez se sente mais isto. No ramo imobiliário, tu entras como trabalhador independente. Exatamente. Trocas serviços por dinheiro. Okay? Resultados. Tu és o proprietário de uma casa, queres vender o teu apartamento, chamas-me, eu vou angariar, estabeleço um plano de marketing de como vou promover a tua casa, vou atrair compradores para essa casa, vou atrair colegas que trazem compradores, chegamos a uma proposta, tu aceitas e eu vou ganhar quando o meu serviço está prestado com sucesso. Isso, exatamente. Porque repara, um explicador que prepara um aluno para um exame, paga-se do seu serviço, independentemente do aluno ter boa nota ou má nota. Exatamente. Pois. Por isso ainda há esta não diferença. É o caso, exatamente. Que não é o caso do imobiliário. Não te cobra caso não te venda a casa. Exatamente. Okay? E isto abria aqui a conversa para outra entrevista, outra... Pronto. Pano para sem dúvida. Sobre se é justo, se não é justo, se é legítimo, se não é legítimo, não interessa. Então como é que tu estás habituado a trocar tempo por dinheiro e a ter um orçamento familiar com base num ordenado que está mais ou menos fixo, passas para uma situação de trabalhador independente onde não és pois, não há certezas nenhumas. Para casa. Então tu tens que arranjar uma quantidade de ferramentas, muitas delas de automotivação, em que tu vais mudar o teu paradigma de que não é por eu estar a trabalhar das 9 às 6 que eu vou ganhar, mas sim o grau de eficácia nas tarefas que são efetivamente essenciais. Eu tenho que perceber o que é que eu tenho que fazer para me levar a concretizar negócio. Exatamente. Isso, exatamente. Eu posso trabalhar à mesma às 8 horas diárias, mas eu tenho que perceber, dentro das 150 tarefas que eu tenho que executar, quais são aquelas que eu posso prescindir ou aquelas em que eu tenho que ser muito boa. Isso. Porque depois não é só executar, é ter eficácia. Claro. E continua. Explica-nos, por exemplo, nesses 3 meses que andaste aí a lutar à bruta para conseguir os primeiros resultados, qual foi a aprendizagem? Ou seja, o que é que, ao fim desses 3 meses, há bocado dizias que houve uma espécie ali de um shift, não é? Que as coisas de repente engrenaram e começou tudo a correr bem. O que é que sentiste que
que no início se calhar não estavas a fazer de uma maneira diferente e que depois melhoraste? Ou seja, qual foi aí a luz que se acendeu que de repente fez com que as coisas começassem finalmente a engrenar? Isto, claro, se podes partilhar, porque também não te quero pôr aqui a dar os segredos todos. Não há segredo. Embora, exato, seja uma comunidade muito aberta, exatamente. A malta, olha, temos isso em comum, que nos aquários é a mesma coisa, toda a gente partilha tudo, porque o que queremos é que a bicharada esteja bem tratada. Sim. Mas continua. Sim. Há uma mudança na tua forma de estar. Isso. Primeiro o mindset. Muito bem. Vir de dentro. Tu tens que perceber que tu já não trocas tempo por dinheiro e que tens que ser muito bom naquelas atividades que geram dinheiro. Exatamente. Essas atividades e ser bom nelas é uma mudança interior muito grande. Uma desconstrução. Porque tu agora és empresário. Tu és um wannabe empresário. E tu tens que perceber que tu fazes tudo na tua empresa. Mas tens que perceber que se calhar ter o melhor plano de marketing quando não tens nada para promover, se calhar não é assim tão importante naquele momento. Então tens que ter quase que o salto de fé de que eu tenho que ser boa nas atividades de prospecção, que é andar à procura de cliente motivado. É isso mesmo. Porque essa também é outra coisa. Nós, no imobiliário, não temos uma loja aberta onde entra uma pessoa motivada para nos dar uma casa para vender. Pois. A pessoa tem que ir à procura. Exatamente. É trabalho. Como é que se faz isso? Isso. E desculpa a ignorância da pergunta, mas como? A pessoa anda tipo, por exemplo, às vezes põe-me aqui aqueles folhetos na caixa do correio e, portanto, essa é uma, mas imagino que essa não há de ser a única forma. Há de haver outras formas da pessoa andar a tentar angariar casas. Como é que se faz isso? O verbo que tu utilizaste é o melhor para quem está a começar. Tu tens que tentar variadas técnicas e variadas fontes de negócio. Ok. Tu veres onde é que tu estás naturalmente mais predisposto ao sucesso. Ok, boa. Porque há de haver uma área de negócio, uma fonte de negócio. Vou-te dar um exemplo muito, muito simples. Imagina que eu sou uma pessoa que sou muito conhecida na zona onde moro. Sempre fui. Ok. Porque cresci ali, porque os meus pais tinham uma mercearia, porque toda a gente sabe quem eu sou. A partir do momento em que eu me identifico como consultora imobiliária e que sou daquela zona, as pessoas já me conhecem e sabem que o conjunto de competências que eu trouxe durante a vida toda agora vão ser aplicadas ao meu negócio. Aquilo, pois. Okay? Pois. Então, aí o que eu trabalharia, uma vez que é onde eu estou confortavelmente ou naturalmente predisposta a ter sucesso, seria o sentido de comunidade. Quer vender a tua casa, faça com alguém que pertence ao seu bairro. Isso. Okay? Por outro lado, se tu quisesses estabelecer-te no canal de negócios dos teus amigos e conhecidos, tu tens que estar naturalmente predisposto e sem medo a fazer um negócio, se calhar, com a tua ex-namorada. Sim. Às vezes dizem, epá, família e amigos, nem pensar. Mas se tu te sentes naturalmente predisposto, se és aquela pessoa que chega a um jantar de amigos e toda a gente pergunta, conheces alguém que faça? Ou se tens algum amigo que faça e és uma pessoa de referência no teu círculo de amigos, a probabilidade é que tu vais ter muito sucesso se os teus primeiros clientes forem os teus amigos ou familiares próximos. Pois. Okay? E aquilo que tu fazes, no fundo, é ir à caça todos os dias. Pois. Levantares de manhã, e isto ajudou-me muito, teres uma rotina, porque é muito fácil. Quando tu sais de uma obrigação de que tens que estar no escritório às 9 da manhã e de repente já não tens, é muito fácil tu... coisa de descambar. Almoço, claro. Eu hoje não posso porque tenho que ir às finanças, faço amanhã. Pois. Então, quando tu estás a começar, tu tens que perceber que ainda não és forte o suficiente na autodisciplina empresarial. Isso lembra-me, deixa-me só partilhar que
do curto espaço de tempo que eu estive nas vendas puro e duro, no marketing multinível, estive na ACN ali em 2008, 2009, que era telecomunicações e tal. E era muito aquela onda de convidar pessoas para irem ver uma reunião, para ver se queriam entrar no negócio, etc. E era fazer telefonemas e convidar as pessoas para ir a essa reunião. O que no início era intensamente desconfortável, para dizer a verdade. Mas eu carburei aquilo na minha cabeça, tinha um caderninho, daqueles assim de capa azul, de argolas, daqueles A4, e a caminho de Peniche, porque ia e continuo a ir lá 2, 3 vezes por semana, a caminho de Peniche, pima, 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 era telefonemas, 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 e era isso, e tinha essa rotina na cabeça, e admito que não falhava, porque também se não fosse nessa altura, entre as aulas e depois o emprego de Flying Sharks e tal, também não dava, não havia mais tempo, mas é isso, criar uma rotina que para fazer aquelas tarefas é indispensável, sem dúvida Ao nenhuma. mesmo tempo, porque já vi que houve aqui uma pessoa que me perguntou como é que Sim, estás sim, 4 sim. meses sem ganhar dinheiro. Exatamente, ia tocar nisso. Tu tens Força. que ter uma almofada financeira. Pois. Tu tens Claro que que ter sim. pelo menos o mínimo para sobreviveres, não é? Porque Sem dúvida, senão, sem dúvida. tu, em cima de todo este trabalho que é muito exaustivo, Uhum. porque tu viveste e estavas a partilhar, é exaustivo fazer 10 Sim. telefonemas por dia, altamente Ui, propositados. é Tu não brutalíssimo. estás a falar com os teus amigos, tu estás a trabalhar. Isso, E exatamente. tu tens que ter estaleca, da mesma forma que se tu fosses agora para um trabalho em que tivesses que estar em pé 9 horas, Uhum. tu ias Uhum. sentir nas pernas até que Pois te claro. habituasses a estar em pé. E quando tu te pões numa área comercial em que tens que ir todos os dias para a prospecção, tu tens que Uhum. adquirir calo. Claro. Ok? Claro. Então, em cima disto tudo, tu Uhum. tens que ter uma perseverança de dizer, se eu todos os dias fizer um bocadinho e der o Uhum. meu melhor e não Uhum. deixar passar sem fazer pelo menos metade daquilo que eu tinha que fazer num dia mau, Uhum. Uhum. com o continuar do tempo, isto é uma questão de número. Isso. E Pois não vai deixar, sim, acumulando esse até esforço que todo. surge uma oportunidade e aí tu tens que pôr tudo nessa oportunidade e dar o Pois. teu melhor nessa oportunidade. E ao mesmo tempo, e aqui é que está o golpe de magia, não Uhum. deixar que a tua própria pressão e o teu desespero de ser bem-sucedido, de Uhum. faturar, de levar dinheiro para casa, transpire Para o cliente, tal claro. e qual. E Pois, isto exatamente. é quase pratos É um jogo chineses. difícil. Sim, é um É muito equilíbrio muito difícil. grande que tu tens que fazer. Claro. Mas ao mesmo tempo vai-te dar estaleca para quando tu depois já efetivamente tens casas que tu representas os proprietários e que estás a Uhum. vender e tu vais ter que encetar negociação com os Pois. potenciais compradores ou com os colegas que os Uhum. trazem. E tu aí vais ter que lidar Exatamente. com a pressão. Claro. Isso aprendes logo a lidar com a pressão no início do negócio. Exatamente. Houve duas perguntas, e no fundo é uma partida em duas partes, e pegando nisto que estamos a falar, que eu gosto sempre de fazer nestes lives. Conta-nos aí, assim, de repente, quais são as histórias que te vêm à cabeça, tipo a história mais maravilhosa e a história de terror absoluto, assim, sem pensar muito, e que possas e queiras contar naturalmente, quais são, enfim, a melhor e a pior história desse negócio que te ocorrem. Olha, uma das histórias que me aconteceu no início do Uhum. Sim, negócio sim, sim. foi eu ter marcado uma visita para sábado à tarde Uhum. com uma potencial compradora Uhum. em 3 casas. Era Ok. sábado corridinho, estás a ver? Depois do Sim. almoço até quase à hora de lanche, a Uhum. ver 3 casas. Muito E bem. eu tinha conseguido montar aquilo tudo. A Uhum. primeira casa, quando nós combinámos encontrar-nos à porta Uhum. dessa casa, a compradora vem com mais 4 amigas. Tarde Uh, de sábado, a chover, durante a hora de almoço, dá-te aquela vontade de no que é que eu me fui meter, porque isso. a chover é sempre Imagino. muito mais complicado, Claro, não claro. só ver a casa, como depois ir para as Tudo. outras. Pronto. Exatamente.
E quando eu estou à espera à porta da casa da minha cliente, aparecem ela mais 3 amigas, 4. Aquilo era um evento. Sim, sim. Elas iam dar Exatamente. opinião. Pronto. Vemos a primeira casa, não era aquilo que ela queria, mas era, João garante, sim, só não era pois, na não tenho dúvida. localização premium que ela queria. Uhum. A segunda não interessou também, porque não tinha sítio de escritório suficiente para guardar os seus livros todos. E a terceira, no final da terceira visita, ela diz-me que já tinha feito uma visita nessa manhã e tinha feito uma proposta com outra consultora imobiliária. Epá, fuleiro. Os clientes não te contam tudo. Lembras-te do Dr. House, quando ele dizia que os pacientes mentiam? Sim, mentem, exatamente. Ele repetia isso em todos os episódios. Não contam claro. muito, apesar de nós avisarmos que o nosso trabalho requer muita franqueza, porque senão nós não conseguimos ajudar. Mas pronto, é uma relação. Então, no fim dessas 3 visitas, a cliente diz-me que já fez uma proposta para uma casa que viu de manhã com outra consultora de outra rede que não partilhava com a minha na altura. Não havia forma de eu poder partilhar o negócio, estava fora de questão. E tu começas a pensar que perdeste uma tarde de sábado, não é? Tu pediste uma história boa e uma história má. Eu estou-te a contar a má. Mas a história é mesmo, a boa e a má. Boa. Perdeste uma tarde de sábado, apanhaste uma molha, gastaste combustível, porque essa claro. ninguém se lembra. Pois, que é uma coisa barata ainda por cima. Estar com a tua família, porque trabalhas a um dia que a maior parte das pessoas não está a trabalhar. Claro que sim. E pronto, e quase que te descem assim os ombrinhos, mas não podem descer. Pois, o cliente diz que... Sorriso sempre. Claro. E estamos a sair do apartamento e há uma das convidadas, das amigas, que não diz nada a tarde toda, fica sempre para trás e os consultores dão passagem, abrem a porta, mesmo que seja uma questão de homem e mulher, não se põe. O consultor já conhece aquilo que vai mostrar, fica para trás. É uma questão de posicionar-te. Claro. E eu, mais uma vez, dei passagem à senhora e a senhora deixa-se ficar para trás e diz-me assim: olha, Marta, eu só queria dizer que gostei muito de passar esta tarde consigo. A menina parece muito profissional, muito atenciosa, gostei muito de a ver trabalhar. Eu, se vender a minha casa, será sempre consigo e gostava que fosse lá visitar a casa para me dizer quanto vale. Magnífico. E tu vais para casa numa de, afinal, não foi uma tarde em valeu a pena. Desta senhora vieram 4 negócios distintos. Epá, isso é que é uma história. Porque, lindo. Foi parabéns. A casa dela e foi a casa da mãe e mais 2 manas. Epá, muito bom. Isto Boa. tudo para te contar uma história má. Claro. Uma história boa, não é? Por isso tu nunca desprezas ninguém, tu nunca sabes quem é que tens perante ti, mesmo que sintas que estás a gastar dinheiro e que não estás a ter retorno, tens que acreditar que se deres o teu melhor ele voltará para ti de alguma forma. Agora isto parece assim uma coisa meio nova era e tal, mas... mas óbvio, eu subscrevo assumidamente. É a forma de estar e acima de tudo automotivar-te, que é, para mim, é o mais difícil de tudo. É aquela mudança, aquele shift que eu te disse e a automotivação constante. Muito bem. Isso é magnífico. Conta-me, também não te quero ter aqui a tarde inteira, coitadinha, e tens de trabalhar. Futuro. Planos para o futuro, o que é que tens assim alinhado? Tens em vista, tipo, outras áreas de negócio, alguma estratégia nova? O que é que, quando olhas assim para a Marta daqui a 10 anos, o que é que vês? Olha, sabes que eu depois tenho o bichinho e quando entrei para o mercado imobiliário, passado 3 anos, já estava no ponto de constituição de equipa, fui convidada para ser diretora comercial. Então, aquilo que os outros totós não quiseram durante 7 anos. Sim, já num cargo acima. As pessoas que me cortavam as pernas, basicamente, eram os diretores comerciais que me cortavam as pernas quando eu ia às entrevistas, convidaram-me para também ser. Eu fui. Muito bem. E depois
já era diretora comercial e pensei, então e agora, por onde é que é a progressão aqui dentro? E então quis ser diretora de agência. E também fui. Valente. E depois decidi que já chegava e que tinha saudades de vender e de dar formação ao mesmo tempo. Então despedi-me, voltei para consultora. A parte da formação consegui através do meu podcast, imobiliário e outras coisas. Que já vamos falar dele também, pronto. Sim, mas continua. Agora, onde é que eu estou? Eu estou novamente naquela fase em que se calhar faz sentido constituir equipa. Ou se calhar faz sentido entrar numa de especialização e agregar-me a uma equipa, porque é uma experiência que eu ainda não tive dentro do mercado imobiliário e eu quis experimentar de tudo, quase. Sim. Como já percebeste. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é voltar agora mais para a área comercial e viver algo que eu não vivi, que é o mercado dos compradores. Boa. Quando eu entrei, em 2015, nós estávamos assim, em mercado de proprietários. E os meus colegas diziam, mercado de proprietários é muito fácil, as casas vendem-se sozinhas e há aqui muita gente que vem brincar às imobiliárias e passar uma chuva, mas quando o mercado muda, aí é que se distinguem os amadores dos profissionais. O trigo do joio, exatamente. Flash, o mercado já mudou. Pois. E agora vamos ver quem fica. E quem tem sucesso, então, até comigo mesma, é uma questão de desafio interno, de ver se o meu trabalho e a minha qualidade de serviço é capaz de aguentar o mercado de compradores. Então, daqui a 5, 10 anos, o mercado já está a virar novamente. E eu espero ter sido bem sucedida em ambos. Para responder à tua pergunta. Não tenho dúvida. Muito bem. Olha, assim já em tom de despedida, conselhos para aquela malta que está a pensar dar um salto desses. Portanto, largar o emprego a tempo inteiro, dependente, e meter-se assim na loucura de trabalhar por conta própria. O que é que dirias a essas pessoas? Seja no ramo imobiliário ou outro. Ramo de negócio, ser empreendedores. Primeiro que tudo, para acalmar a ansiedade, terem dinheiro de parte. Bom conselho. É a primeira coisa, porque se tu tiveres uma almofada financeira, uma indemnização da empresa de onde tu sais, que te permita viver condignamente enquanto tu te aventuras, é pressão que tu tiras de cima e é a pressão que tu não colocas no teu negócio e permite-te ser bem sucedido naturalmente. Exatamente. Okay? Isso muda tudo. Depois, aquilo que eu proporia a alguém que quer começar um negócio por conta própria é imbuir-se do espírito, falar com empreendedores, ouvir podcasts de empreendedorismo, ler livros sobre como ser trabalhador por conta própria ao invés de trabalhador por conta de outrem, porque há toda uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. E enquanto não acontecer, vais estar em sofrimento. Isso. Depois o resto é técnico, entendes? É aprender. E depende da tua área de negócio. Mas se tu internamente ainda não te sentes empreendedor, tu nunca vais empreender. Isso. Não resisto a perguntar-te recomendações, porque, por exemplo, aguenta aí, eu, num dos vídeos que fiz há algum tempo, agora ando neste, ok? Dos segredos da mente milionária. E há muita coisa que tu disseste aí que é sem tirar nem pôr, portanto, a questão do mindset e tal. Mas faz aí 2 ou 3 recomendações de livros que tenhas lido nessa altura que queiras partilhar aqui com a malta, que tenham sido importantes para ti. Então, para os consultores imobiliários, aquilo que neste momento será o livro mais adequado para começar a ler, pensar e implementar é um livro da Keller Williams que se chama Shift. Como vencer quando o mercado muda. Porque é mesmo um livro muito prático. É explicar o que é um mercado em rotação e como é que nós, consultores imobiliários ou pessoas que estamos a iniciar, vamos ter sucesso.
Isso para os Muito bem. consultores imobiliários. Para todo Boa. o resto do mundo empreendedor, um dos livros que eu adorei e que ficou comigo, aliás, dou-te dois. Um não tem nada a ver e tem tudo a ver. Chama-se A Arte da Guerra. O Sun Tzu. Claro, muito bem. Pronto. Já li há muitos anos, mas tenho que reler. Era adolescente. Com outros olhos. Claro. E o Claro outro é O Gestor Eficaz, do Ok. Peter Drucker. Boa. Porque Vou tomar nota. não é só fazer, é fazer bem feito. Isso. E há um mundo de Vou diferença tomar nota. entre eficiência e eficácia. O Pois, gestor claro. eficaz. Vou já, onde é que está aqui? Exatamente. Pronto, e enquanto tu tomas nota, vou passar a publicidade, é ouvirem o meu Claro. podcast. Isso, e ainda bem que te lembraste disso, que eu já ia falhar nisso. Porque é uma salada de frutas entre ser consultor imobiliário com perceber o que é que se passa atrás do pano e que ninguém te conta. Se gostares desse tipo de gossip, vais gostar de algumas das coisas que eu digo no podcast. Já ouvi Por outro lado, alguns. se quiseres fazer um crash course divertido em imobiliário, também serve. Boa. E depois tenho tido muitos ouvintes que me ligam e que são personal trainers, pessoas que trabalham redes, marketing digital, pessoas que querem lançar um negócio que não tem nada a ver com imobiliário e retiram dicas. Porque muito bem. Eu, como sou uma pessoa muito visual, uso muito a imagem para a pessoa perceber e depois gosto muito da formação porque sou professora de... academicamente falando, o curso que tirei era para dar aulas, por isso eu gosto muito de botar discurso. E pronto. E quem mais aprende é quem ensina, por isso isto não tem nada de altruísta. É para eu me manter centrada na coisa. Opa, maravilhoso. Muito bem. Muitíssimo obrigado por este bocadinho. Foi absolutamente maravilhoso, com excelentes conselhos para a malta que está a pensar dar o salto e mesmo para quem já o deu. E sigam, por isso, porque a gente fala com toda a gente, não é verdade? Tal e qual. Nós adoramos conversar. Vamos embora, eu estava aqui. mensagens e a gente fala e tal e qual. As bolas e todos ficamos a ganhar. É uma comunidade. Eu vou... Tal e qual, eu vou espreitando assim o tempo, porque isto a conversa é com mais cerejas e a pessoa, quando dá por ela, já está aqui há umas horas. Por isso, muitíssimo obrigado. Continuação de tremendo sucesso e muitos parabéns por esses resultados todos brutalíssimos. Muito bons mesmo. Convidado. Não, absolutamente. Foi obrigado por aceitares. Muito obrigado, eu também sou teu fã. Portanto, vamos embora. Já somos Beijinhos. Dois. Isso, beijões. Olha, um beijão para a Ana, que foi no fundo, que foi através de ti que eu conheci a fantástica Ana, que está aqui, da Wired, que me tem dado uma ajuda absolutamente preciosíssima. Muito bem. Beijão grande. Beijinhos, fiquem bem. Tchau. Beijinhos. Muito bem. Tchau, rapaziada. Vamos a isso. Vamos ver se eu não dou barraca antes de ligar isto como dou às vezes, que eu sou um bocado totó. Não há de ser nada.